Aragorn, o herdeiro perdido de Isildur, é um dos maiores heróis que a Terra-média já conheceu. Por Frodo. Criado em segredo e treinado pelos elfos, Aragorn passou anos vagando pelo mundo como um guardião solitário, conhecido apenas como Passo Largo. Mas quando o destino chamou, Aragorn não pensou duas vezes. Ele liderou as tropas, uniu os povos livres da Terra-média e marchou até os portões negros de Mordor, encarando a morte de frente. Poderá vir um dia em que a coragem dos homens termine, mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos! E nesse instante, Aragorn mostrou a todos que o rei perdido de Gondor finalmente havia voltado. Mas a sua jornada rumo ao trono não foi nada fácil. Então, se você quiser descobrir a verdadeira história de Aragorn, o vídeo de hoje é para você. Ele é Aragorn, filho de Arathorn. Você lhe deve obediência. Aragorn, que em Sindarin significa rei reverenciado, nasceu em 2931 da Terceira Era, e ele era filho de Arathorn e Gilrain. Seu pai, Arathorn, foi morto por orques quando uma flecha perfurou seu olho, e isso aconteceu quando Aragorn tinha apenas 2 anos de idade. E depois desse ocorrido, a mãe de Aragorn levou ele para Valfenda, e lá ele foi criado pelo senhor élfico Elrond, que cuidou de Aragorn como se ele fosse o seu próprio filho. Elrond tomou a decisão de manter a identidade de Aragorn em segredo, já que ele era o herdeiro de Isildur e, consequentemente, herdeiro do trono de Gondor. Revelar quem ele realmente era tornaria Aragorn vulnerável e um alvo fácil para os inimigos. Então, por isso, Aragorn passou a ser chamado de Estel, que em Sindarin significa esperança. A infância de Aragorn foi provavelmente difícil. Ele cresceu cercado por elfos que, exceto a sua mãe, eram todos muito mais velhos que ele, alguns com centenas ou até milhares de anos. Aragorn poderia sim perguntar sobre o seu pai, onde ele estava, só que ninguém podia lhe contar nada, pois a sua verdadeira identidade precisava ser mantida em segredo, inclusive dele próprio. Quando os eventos de O Hobbit ocorreram, Aragorn tinha por volta de 10 ou 11 anos, e naquela época ele provavelmente estava fazendo o que qualquer criança da sua idade faria, mas também estava sendo educado em história e outros assuntos importantes para alguém vivendo na Terra-média. Como eu falei que Aragorn era uma criança que vivia em Valfenda na época dos eventos de O Hobbit, vocês provavelmente vão me perguntar, e eu já adianto em dizer que é bem improvável que Aragorn tenha conhecido a comitiva de Bilbo e Thorin enquanto eles estavam de passagem em Valfenda. O motivo principal de Aragorn morar lá era para se esconder de Sauron. Então, a notícia de que havia um garoto de 10 anos lá, depois de se acreditar que a sua linhagem estava extinta, provavelmente levantaria muitas perguntas. Então, ele ficava escondido de todos os visitantes que passavam por lá. Por isso, as chances dele ter conhecido o Bilbo e os anões são mínimas. Nos anos seguintes, Aragorn acompanhou os filhos gêmeos de Elrond, Eléadan e Elrohir, em suas viagens, assim como seu pai fez no passado. Nós não sabemos muitos detalhes sobre essas aventuras, mas é bem provável que foi durante esses anos que ele desenvolveu as suas habilidades em batalhas. Dizem que ele cresceu para se tornar um homem justo e nobre, e era muito maduro para sua idade.
Elrond decidiu revelar o seu verdadeiro nome e ancestralidade quando Aragorn voltou de uma jornada com Elladan e Elrohir em 2952 da Terceira Era, quando Aragorn tinha 21 anos. Elrond também entregou para ele as heranças da sua casa, os fragmentos da espada Narsil e o anel de Barahir. No dia seguinte, depois da revelação, Aragorn estava na floresta quando Arwen, que havia acabado de voltar de Lothlórien, apareceu diante dele. E eu nem preciso dizer que ele se apaixonou pela Arwen imediatamente, né? Depois desse encontro, Aragorn assumiu seu verdadeiro nome, Aragorn, o 16º chefe dos Dúnedain. Então ele se despediu de sua mãe e de Elrond em Valfenda e seguiu para a vida na natureza. Em 2956, Aragorn encontrou Gandalf o Cinzento e os dois se tornaram grandes amigos. E foi, na verdade, por sugestão de Gandalf que Aragorn se interessou pelo condado e passou a ser conhecido como Passo Largo naquela região. E nos próximos 23 anos, Aragorn ajudou o Oeste em suas batalhas contra Sauron e seus aliados. Ele serviu a Thengel, o rei de Rohan, que era o pai de Théoden. Também serviu a Ecthelion, o intendente de Gondor, que era o pai de Denethor. E durante todo esse tempo, ele se disfarçou sob o nome de Thorongil, que em Sindarin significa Águia da Estrela, o nome dado a ele por causa da estrela prateada que ele usava em seu manto. Depois de servir a Thengel, Aragorn dedicou seu tempo a Ecthelion, provando ser um líder habilidoso em terra e mar. Ecthelion confiava muito nele, mas essa confiança gerou ciúmes em Denethor, que suspeitava da verdadeira identidade de Aragorn e desconfiava que ele e Gandalf planejavam tomar Gondor. Mas Aragorn só queria proteger os povos livres, e com a permissão de Ecthelion, ele liderou um ataque bem sucedido contra os corsários de Umbar. Mas depois dessa vitória, ele não retornou a Gondor, e deixou uma mensagem de despedida para Ecthelion, dizendo que o destino não permitia que ele voltasse tão cedo. Agora vamos discutir um fato muito interessante. Théoden era cerca de 17 anos mais novo que o Aragorn. Então ele tinha cerca de 9 anos quando Aragorn, disfarçado de Thorongil, chegou a Rohan. Vamos supor que o Aragorn passou aproximadamente 10 anos em Rohan antes de ir para Gondor. Isso faria com que o Théoden estivesse no final da adolescência quando Aragorn partiu. Isso significa que Théoden conviveu toda a sua infância com o Aragorn. Então, lá no futuro, quando Théoden foi libertado da influência de Saruman em As Duas Torres, será que ele sabia que o Aragorn era o Thorongil, o homem que ele conheceu na infância? Ou será que ele pensava que eram duas pessoas diferentes? Fica a questão. Enfim, seguindo em frente, no ano de 2980, Aragorn, em sua jornada de volta para Valfenda, entrou em Lothlórien e lá ele reencontrou a Arwen. Eles passaram tempo juntos e Arwen prometeu sua mão em casamento para ele. E Elrond deu a permissão para o casamento, mas com uma condição. Aragorn teria que primeiro se tornar rei de Gondor e de Arnor, pois apenas um rei seria digno de se casar com a sua filha Arwen. Infelizmente, nós sabemos muito pouco sobre o que o Aragorn fez nos próximos 20 anos, até o ano de 3001, quando ele começou a ajudar o Gandalf em sua busca por notícias sobre o Gollum. Para quem não sabe ou não se lembra, Gandalf começou a suspeitar que o anel que Bilbo Bolseiro encontrou perto do lago de Gollum poderia ser, na verdade, um anel.
No ano de 3007, Aragorn voltou a Eriador para visitar a sua mãe pela última vez, porque ela estava muito doente. E infelizmente ela faleceu antes da primavera daquele ano. E depois disso, Aragorn passou os anos seguintes procurando o Gollum. E finalmente, no dia 1º de fevereiro de 3017, ele encontrou o Gollum no Pântano dos Mortos. Então Aragorn viajou com o Gollum capturado, passando pela região de Eminem-Ril ao norte, para evitar ser descoberto pelos espiões de Sauron. Ele seguiu mais ao norte, nas bordas da floresta de Fangorn, e atravessou Lothlórien. Foi lá que os elfos enviaram uma mensagem para Gandalf para informar ele da situação. Então Aragorn continuou a viagem ao lado do rio Anduin até chegar ao Carrock. Com a ajuda dos Beornings, ele atravessou o rio e entrou em Mirkwood, onde entregou Gollum ao rei élfico Thranduil para que ele fosse mantido em cativeiro. Depois de deixar o Gollum sob a custódia dos elfos, Aragorn voltou para o oeste e se encontrou com Gandalf em Sarnfurt, onde soube dos planos de Frodo de deixar o condado com o Um Anel. Então Aragorn retornou às suas próprias terras, e pouco tempo depois, ele foi informado pelos elfos que os Cavaleiros Negros tinham sido avistados e que havia suspeitas de que Gandalf estava desaparecido, já que ninguém tinha recebido nenhuma notícia dele. Aragorn e seus patrulheiros começaram a vigiar o condado e as áreas vizinhas, procurando por qualquer sinal de Frodo, mas eles não tiveram nenhuma notícia de que ele tinha deixado o condado. E logo depois, enquanto estava em Bree, Aragorn, conhecido ali como Passo Largo, cruzou com 4 jovens hobbits na estalagem do Pônei Saltitante. E é nesse ponto que a história de Aragorn começa no filme e nos livros O Senhor dos Anéis. Está chamando muita atenção para si, Senhor Monteiro. Nós sabemos bastante dos feitos de Aragorn a partir daqui, e ele ajudou tanto a Sociedade do Anel quanto Rohan e Gondor nas guerras contra Sauron. Então eu não vou me aprofundar muito nessa parte da história. Vamos pular direto para a parte da sua coroação. Depois da derrota final de Sauron, Aragorn foi coroado como Rei Elessar, um nome dado a ele pela Galadriel. Ele se tornou o 25º rei de Gondor e o 26º rei de Arnor, mas foi o primeiro rei do Reino Reunido, unindo Gondor e Arnor, embora tenha levado alguns anos para ele conseguir estabelecer total autoridade em Arnor, um reino que tinha caído há muito tempo. E a partir daqui, a linha de tempo de Aragorn não tem muitos detalhes, então eu vou falar apenas sobre o que sabemos pelos apêndices e a história dos livros da Terra-média. Sabemos que depois da sua coroação, Aragorn fez de Faramir um dos nobres mais importantes de Gondor e um dos principais comandantes do rei. Faramir também foi nomeado príncipe de Ithilien e intendente de Gondor. Aragorn confiava tanto em Faramir que sempre que precisava deixar a cidade, ele deixava o governo de Gondor nas mãos de Faramir. E é bem provável que Faramir tenha dado muita ajuda a Aragorn quando surgiram ameaças vindas de Rohan. Uma das maiores ameaças aos povos livres da Terra-média depois da Guerra do Anel não vieram dos orcs, mas dos orientais, uma raça de homens que vivia nas terras de Rhûn, perto de Mordor. Aragorn liderou uma série de campanhas para derrotá-los e no fim conquistou algumas de suas terras. A partir daí, os orientais deixaram de ser uma ameaça e pouco se sabe sobre o que aconteceu com eles depois disso.
Eu não tenho certeza de quando exatamente isso aconteceu na linha do tempo, se foi no finalzinho da Terceira Era ou no começo da Quarta Era, mas o importante é que o Aragorn conseguiu manter a paz e a segurança do reino reunido. Também sabemos que Aragorn, agora chamado de Elessar, se casou oficialmente com a Arwen. Eles se casaram na Cidade dos Reis no dia do solstício de verão. E na cerimônia, Elrond deu para Aragorn o cetro de Anúminas, uma herança que ele tinha prometido para Aragorn, mas disse que ele só poderia recebê-la depois de provar o seu valor. Logo depois do casamento, Elmer chegou em Minas Tirith e junto com Aragorn ele voltou a Edoras para o funeral do rei Théoden. E pouco depois disso, a Quarta Era começou. Durante algum tempo, o rei Elessar cavalgou para o norte e viveu perto do lago Evendim. Ele visitava a ponte dos Brandevin e cumprimentava os seus amigos hobbits lá. Ele deu a estrela dos Dúnedain para Sam e a sua filha Eleanor foi feita dama de honra da rainha Arwen. Sam, Rose e Eleanor se mudaram para Gondor por 1 ano e Aragorn fez o possível para garantir que o condado vivesse em paz e felicidade, tornando o condado um território protegido por Arnor, mas ainda assim independente. A entrada de qualquer homem adulto foi proibida. E mesmo que Aragorn passasse algum tempo no lago Evendim, ele nunca entrou no condado, respeitando a lei que ele mesmo criou. Vocês sabiam disso? Se com minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Mas ele ia frequentemente até a grande ponte, onde dava boas-vindas aos seus amigos e qualquer pessoa que quisesse vê-lo. Agora, pouco se sabe sobre os feitos de Aragorn até o dia 1º de março do ano 120 da Quarta Era, quando Aragorn, filho de Arathorn, rei Elessar, do reino reunido de Arnor e Gondor e chefe dos Dúnedain, morreu em seu aniversário. Ele viveu 210 anos e reinou por 122 anos. Se diz que o rei Elessar e a rainha Arwen reinaram por muito tempo e em grande bênção, mas no final o cansaço tomou conta do rei. Então, enquanto ainda estava com vigor de mente e de corpo, ele se deitou à maneira dos antigos reis de Númenor. Ele foi para a casa dos reis na Rua Silenciosa e se deitou na longa cama preparada para ele. Lá ele se despediu de Eldarion, o seu filho, e entregou para ele a coroa alada de Gondor e o cetro de Arnor. E depois da morte de Aragorn, Legolas construiu um navio cinza de Ithilien para navegar para o oeste, levando Gimli com ele. Quando aquele navio partiu, chegou ao fim a Era da Sociedade do Anel na Terra-média. E a Sociedade do Anel, embora eternamente ligada pela amizade e pelo amor, chegou ao fim. Porque Aragorn não era rei se ele tinha direito ao trono de Gondor? Somente o rei de Gondor pode mandar em mim. Se ele tinha essa ligação forte com a linhagem dos antigos reis, por que já não estava governando? Por que ele não foi lá e tomou o trono? E por que o pai dele, ou até mesmo seu avô, também não fizeram isso? Este é herdeiro de Isildur. E herdeiro do trono de Gondor. Gondor não tem rei. Não precisa de rei. Muita gente se pergunta isso quando assiste os filmes de O Senhor dos Anéis. Parece que todo mundo reconhece que Aragorn tem sangue real, mas mesmo assim ele não é rei. Os filmes mostram que talvez seja porque ele não queria, ou talvez porque Gondor não aceitava ele como rei. Até pode ser, mas isso não explica porque os antepassados dele também nunca tentaram pegar o trono.
A verdade tá lá na história antiga da Terra-média. Não é tão simples quanto parece. Lá no fim da Segunda Era, depois que o reino de Númenor caiu, um cara chamado Elendil fundou o reino de Arnor no norte. Já os filhos dele, Isildur e Anarion, fundaram Gondor no sul. Eles governaram juntos e Elendil era chamado de Alto Rei, ou seja, o chefão dos dois reinos. Mas aí veio a guerra contra Sauron, aquela famosa última aliança entre elfos e homens. Elendil morreu nessa guerra, assim como Anarion. Isildur, o outro filho, sobreviveu e virou o novo Alto Rei. Só que ele deixou o sobrinho dele, filho de Anarion, como rei de Gondor, enquanto ele mesmo ia voltar para o norte. O problema é que Isildur nem chegou lá. Ele foi morto no meio do caminho, nos campos de Lis, e perdeu o anel no rio. O filho dele, Valandil, ficou como rei de Arnor. Mas Valandil não tentou ser Alto Rei nem reivindicar Gondor. Ou seja, Gondor seguiu seu próprio caminho como se fosse um reino separado. Então ficou assim. No norte, a linhagem de Isildur continuou. No sul, os descendentes de Anarion seguiram no trono de Gondor. As duas famílias vinham de Elendil, mas seguiram caminhos diferentes. Tecnicamente, os reis do norte podiam dizer que tinham direitos sobre os dois reinos, mas nunca tentaram mandar no sul. E isso durou mais de 2000 anos. Nesse tempo teve muita confusão em Gondor. Disputas pelo trono, tentativas de golpes, herdeiros pulando gerações. No norte também teve problemas. Arnor se dividiu em 3 reinos menores, mas mesmo assim, as duas linhagens seguiram firmes, com ligação direta com Isildur e Anarion. As coisas só começaram a se juntar de novo quando um cara chamado Arvedui, que foi o último rei de Arnor, casou com Firiel, filha do último rei de Gondor, que tinha sido assassinado. Isso deu a Arvedui uma boa justificativa para dizer que ele era o novo Alto Rei, com direito a governar Gondor também. Afinal, ele era descendente de Isildur e, pelo casamento, ligado à linhagem de Anarion também. Então, a resposta para essa história toda é: Aragorn veio de uma linha que por muito tempo ficou só no norte e que nunca forçou a barra para governar Gondor. Mesmo com o direito, os reis do norte não tentaram mandar no sul. Só depois de muita coisa acontecer, casamentos, guerras e reviravoltas, é que a chance de reunir os reinos voltou. E aí sim Aragorn entrou em cena. Mas Gondor acabou rejeitando essa ideia de aceitar o herdeiro do norte como rei. Em vez disso, escolheram um dos seus, mesmo que a ligação dele com a linhagem real fosse mais distante. Na época, o Conselho de Gondor deixou bem claro que a coroa só deveria ficar com os descendentes de Melendil, filho de Anarion, porque Isildur teria aberto mão do direito ao trono de Gondor. Anos depois, esse mesmo argumento foi usado por Denethor, o mordomo de Gondor, quando conversava com Gandalf sobre a possível volta de um rei. Ele basicamente disse: mesmo que esse tal de Aragorn prove que é quem diz ser, ele vem da linhagem de Isildur e não é disso que precisamos aqui. Só que com o tempo, a linhagem real de Gondor acabou. Não tinha mais reis. Aí os mordomos passaram a governar como se fossem reis. No norte, o último pedaço do antigo reino de Isildur caiu e os descendentes dele viraram os patrulheiros que a gente conhece, como o próprio Aragorn. Nos apêndices de O Senhor dos Anéis fica claro que, depois de tantos séculos,
quase ninguém lembrava que existia uma linhagem do norte com direito ao trono de Gondor. Era uma história tão antiga que foi sendo esquecida até virar boato. Os herdeiros de Isildur viveram meio escondidos esse tempo todo. Então, para resumir, Aragorn realmente era o herdeiro de Isildur e tinha direito ao antigo trono de Arnor, o Reino do Norte. Mas isso não fazia dele automaticamente o rei de Gondor, até porque, quando os ancestrais dele tentaram esse direito, Gondor rejeitou. E depois disso, o povo ficou mais de 1000 anos sem rei e se acostumou com os mordomos no poder. Ou seja, Aragorn não podia simplesmente aparecer em Minas Tirith e dizer: "Sou o rei agora", porque o povo provavelmente não ia aceitar, e o Denethor com certeza não ia deixar. No cinema, o Peter Jackson decidiu cortar toda essa história complicada e mostrar os mordomos só como aqueles que estavam guardando o trono para o herdeiro certo aparecer. Isso deixou tudo mais fácil de entender para quem só viu os filmes. Mas na verdade, aquela cena do Legolas falando que o Aragorn era o rei legítimo para o Boromir, isso nunca teria rolado nos livros. Então, o que mudou? Por que Gondor aceitou Aragorn como rei? A resposta está no discurso do Faramir quando ele reconhece Aragorn depois que Sauron foi derrotado. Ele fala assim: "Homens de Gondor, ouçam agora o mordomo desse reino. Eis que chegou alguém para reclamar o trono. Aqui está Aragorn, filho de Arathorn, chefe dos Dúnedain do Norte, capitão do exército do Oeste, portador da Estrela do Norte, dono da espada reforjada, vitorioso nas batalhas, cujas mãos têm o poder da cura. Ele traz a pedra élfica e vem da linhagem de Isildur, filho de Elendil de Númenor. Ele será rei e vai entrar na cidade e viver nela?" Aí o povo todo gritou sim, junto. Esse momento é importante por várias coisas. Primeiro, porque Faramir era o atual governante e ele deu esse apoio publicamente. Mesmo os mordomos tendo mandado por séculos, a função dele sempre foi cuidar do reino até que um rei verdadeiro aparecesse. E foi o que o Faramir fez. Reconheceu Aragorn como esse rei. Segundo, ele listou todas as credenciais de Aragorn, e não eram poucas. Ele era herdeiro de Arnor, liderou as tropas contra Sauron, trouxe a espada de Elendil reforjada, tinha a Estrela do Norte, um símbolo real, e ainda salvou vidas com as próprias mãos. Esse último era importante porque tinha uma antiga lenda em Gondor dizendo que as mãos do rei são mãos que curam, e isso provaria quem era o verdadeiro rei. A pedra élfica era um presente da Galadriel para Aragorn, como um sinal do casamento dele com a Arwen. E por fim, Faramir lembrou que Aragorn vinha da linhagem de Númenor, do mesmo povo que fundou Gondor lá atrás. Então, com o povo vendo tudo isso acontecer, ficou claro que Aragorn era diferente. Ele não só tinha o direito, ele merecia. E por isso ele foi aceito como rei. E tem mais provas da realeza do Aragorn espalhadas em O Senhor dos Anéis. Quer ver um exemplo? Os Homens Mortos de Dunharun. Eles juraram seguir o verdadeiro rei de Gondor e só quebraram a maldição quando Aragorn apareceu. Isso diz muito. Mas o ponto principal é o seguinte: Faramir não propôs a Aragorn como rei só porque ele era tecnicamente o herdeiro legal. Não foi porque 1000 anos atrás um parente dele casou com a filha de um rei de Gondor, nem porque 2000 anos antes disso o filho de Isildur nunca teria deixado oficialmente o título de Alto Rei. Faramir reconheceu Aragorn porque foi ele quem liderou o povo até a vitória.
Ele cumpriu uma antiga profecia. Ele mostrou coragem, liderança e coração. E o mais importante de tudo, o povo quis que ele fosse rei. Todo mundo gritou junto em uma só voz. A mensagem foi clara. Aragorn não era só um nome perdido da história aparecendo com uma árvore genealógica debaixo do braço. Ele era o herói que surgiu na hora certa. Ele se provou e foi coroado porque o povo viu nele um verdadeiro rei. Não só de direito, mas de atitude, de ação, de exemplo. Aragorn até pode ter o sangue certo, mas não foi por isso que ganhou a coroa. Ele ganhou porque era o homem certo para liderar naquele momento. Foi o povo que escolheu ele. E é isso que faz essa parte da história ser tão poderosa. Eu teria seguido meu irmão, meu capitão, meu rei. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!